Podemos ser felizes trabalhando na nossa empresa? Felicidade corporativa? Isso existe? Bem, hoje a gente vai conversar sobre isso aqui no canal do André Ricotti, na nossa série Falando da Mente, e eu trouxe aqui meu amigo Mauro. Tudo bem, Mauro? Tudo bem. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceito. Muito e eu já obrigado, vou te fazer essa pergunta direto, Mauro. Existe o que história é essa de felicidade corporativa? Bem, felicidade corporativa é um tema que quando a gente aborda, todo mundo fica duvidando. Então essa sua dúvida, realmente ela é muito pertinente. Mas se você for pensar em felicidade, simplesmente a palavra felicidade como a promoção de bem-estar e de satisfação para alguém, você pode dar uma pitada corporativa nisso e falar de ambientes corporativos e falar de empregados motivados, empregados engajados, valorizados, e assim como ambientes também agradáveis, né, ambientes não tóxicos, ambientes corporativos. Então, se você pega essa pitada corporativa e coloca na felicidade, você transforma ela na felicidade corporativa. Então, existem muitas empresas que já estão fazendo isso, que já têm resultados muito legais sobre isso, resultados medidos, palpáveis, que impressionam. Inclusive, eu vou citar alguns exemplos aqui de coisas que impressionam quando você vê a realidade sobre o que está sendo implantado sobre isso. Então, existe sim felicidade corporativa. E a minha pergunta para você, até quando a gente começou a conversar, né, para mim foi muito interessante, porque eu também tenho mais de 30 anos aí no mundo corporativo e sempre acreditei nisso, mas eu vou dizer para você que sempre foi muito difícil enxergar espaço para isso lá por dentro, né? Eu sempre foi uma coisa que eu venho da área até comercial, então sempre foi uma coisa muito assim que o ambiente tinha que ser muito mais competitivo e quase destruidor, né, para você crescer. E me veio uma curiosidade, da onde nasceu essa curiosidade, essa vontade do Mauro? E aí vamos até contar um pouquinho para a galera, né? Quem é o Mauro, né, e por que o Mauro, de repente, resolveu falar sobre felicidade corporativa? Muito bom essa abordagem sua. Bem, eu venho de uma carreira muito forte na área de auditoria, né? Auditoria até misturada em algumas situações com consultoria também. Passei 17 anos na Vale. A metade desse tempo foi como auditor e a outra metade foi como gestor, né? Fui sendo promovido para algumas ações, para algumas áreas da própria Vale. E desde essa época, e depois isso ainda ficou mais elevado no sentido de você, além de auditar alguém, você querer ajudar aquele alguém, aquela área que foi auditada, a implementar as recomendações que a própria auditoria recomendou. Então, foi gerado um relatório, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu ia lá e ajudava. Depois que veio o advento, então, das videoconferências, era muito mais fácil você fazer, né? Porque a Vale, pela questão das distâncias, né? Eu estava no Rio, às vezes estava auditando Carajás, então você ia ajudar as pessoas a se tornarem felizes em implantar o que a auditoria estava pedindo para ser implantado. Então, eu acho que ali começou a questão da pitada, não com esse nome, né? Eu posso falar assim sobre uma questão de uma gestão humanizada, né? De pensar de que pessoas estão sendo ali, entre aspas, fiscalizadas e que estão tristes porque encontraram problemas dentro da área dela. Então, você ajudar ela a implantar o que a auditoria está propondo sempre me ajudou muito a ser enxergado pelos líderes da empresa e todos eles me convidando a sair da própria área de auditoria para assumir áreas de gestão para poder implantar, muitas vezes, implantar o que o próprio relatório de auditoria estava dizendo para fazer. Então, ali começou essa pitada sobre a felicidade, volto a dizer assim, não com esse nome é uma coisa mais nova, mas eu acho que começou por aí. Olha, que interessante, hein? E a pergunta é porque, engraçado, a gente tem falado muito aqui sobre NR1, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho também, que fala muito sobre saúde mental, né? E cada vez mais mostrando que empresas são formadas de pessoas, né? E pessoas, digamos assim, saudáveis, elas geram mais lucro, elas trabalham melhor e pessoas felizes também. Então eu gostei muito quando você aceitou o convite para a gente falar um pouquinho sobre, não só sobre saúde mental, mas sobre felicidade realmente, né? Mas por muito tempo, a minha sensação é que as empresas olhavam isso com certo desprezo porque elas entendiam que isso seria custoso, né? Como é que dentro do teu estudo, como é que você tem visto? Isso trabalhar a felicidade é algo que é custo ou pode virar realmente lucro para a empresa? Bem, vamos falar em despesa e investimento, né? Para um cara de finanças, custo é outra coisa, né? Custo é um valor que você está agregando à produção de alguma coisa. Então, se é despesa ou se é investimento. Eu com certeza digo que é um grande investimento. E os números que eu vou mostrar aqui vão mostrar que é um investimento. Primeiro, porque eles podem ser medidos.
Você pode ter KPIs, né? Você pode ter indicadores de desempenho que vão mostrar, SLAs também, níveis de serviço, que vão demonstrar que isso é um investimento. E depois, como você pode medir isso, se isso pode ser medido, eu posso comprovar de que aquilo foi investimento. O problema todo, antecipando um pouco a questão sobre os tabus de por que as pessoas não implantam isso, é a questão do medo realmente. O cara tem medo de investir naquilo, ele acha que tem que investir muita coisa e não tem. Nós vamos falar aqui sobre 8 etapas, 4 de preparação e 4 de implantação, onde você pode fazer aquilo ali pré-moldado para você. Eu vou falar de grandes empresas, mas vou falar também de pequenas empresas que estão atuando na felicidade corporativa, e aquilo ali é sob medida para cada um, para cada bolso, para cada tipo de serviço. Então, com certeza, isso é um grande investimento. Falando só um pouquinho, voltando à questão da palavra motivação, da palavra felicidade, né? Vamos juntar ela com a questão da motivação, né? Então, felicidade e motivação, você também pode traduzir como alegria e incentivo, mas não anda sem a outra. Né? E é até difícil dizer o que é causa e o que é efeito, né? É igual aquela questão dos biscoitos Tostini lá, né? Daquela brincadeira, quem se tá é um ou outro, fresquinho. quem faz o quê, né? O que é causa e o que é efeito? Porque um não anda sem o outro. É uma relação realmente, é um ciclo virtuoso que existe muito grande entre essas duas palavras. A motivação é você querer fazer alguma coisa pelo simples fato de fazer, pelo prazer de fazer, sem ter uma recompensa. Pode ter uma recompensa ou não, mas não é necessário ter uma recompensa. Então, se você está motivado, você está feliz. Se você está feliz, você está motivado. Então, se você pega essa palavra motivação e joga ela dentro da sua empresa, e ela está fortemente ligada à felicidade, então é mais uma união sobre essa de você falar sobre felicidade corporativa. Então, mas eu acho que você tocou num ponto que é interessante, porque as pessoas não associam muito felicidade e motivação, né? Eu estava até vendo uma pesquisa agora há pouco tempo, e por muito tempo o líder, né, ele parece que ele tinha que ser o bravo, o malvado, as pessoas tinham que ter medo dele, né? E quando você traz essa palavra felicidade, parece que ele está sendo bonzinho, né? Como é que você vê hoje o papel da liderança? Só voltando, mas o que era a pesquisa, né? Que cada vez mais esse líder que fazia por medo, liderava pelo medo, não tem mais espaço, né? E quando você traz esse assunto, e é até uma pergunta que eu também queria já te deixar, você está falando de felicidade corporativa, isso tem sido discutido no mercado, esse tema é conhecido assim já no mercado também, não? Vou voltar para outra depois, mas... Tudo bem. Se você for colocar na internet hoje a questão da felicidade corporativa, né, é óbvio que o que eu anotei aqui tem visão de 6 diferentes inteligências artificiais, né, que foram buscar dados realmente em relação a como isso está sendo implantado, como isso está sendo tratado, como isso está sendo colocado como uma estratégia realmente de satisfação para buscar resultados. Né? Então, o fato disso tudo tá unido fez com que, a gente até voltando para essa questão da NR1, indo para a questão da RN1, isso vai praticamente se tornar uma obrigação. Ou você faz, ou você faz. E fazer feliz é bem melhor do que não, né? Sim, sim. A NR1, ela é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, do governo, que solta essas normas, que ela não tem poder de lei, não tem força de lei, mas elas são normas obrigatórias para serem cumpridas. E ela foi editada agora, em maio de 2025, para incluir a questão da gestão de riscos psicossociais. Ela já até existia, mas não tinha... não tinha cobrança, né? Vamos chamar assim. Não tinha cobrança e também não estava dentro do GRO, né? Da gestão de recursos, do guia de riscos operacionais, ela não estava colocada lá dentro e agora ela foi colocada. Então, eu tenho que monitorar, eu tenho que tratar disso. Na verdade, o meu feeling, particularmente, é de que eles estão começando a ver de que as empresas são responsáveis pela questão das doenças que são causadas dentro da empresa. Estresse, depressão, burnout, essas coisas todas que estão acontecendo, que causam muitas faltas, atestados e vai por aí afora. Então, eu acredito que assim como diversas outras NRs foram sendo editadas e viraram lei, eu acredito que essa também vai virar.
Sim, também isso é algo que a gente aqui tem apostado bastante e tem acompanhado. E de novo, a gente tem falado muito no sentido de saúde mental, mas a felicidade, ela evita um problema de saúde mental, né? É uma forma de enxergar. Sim. Os grandes resultados das empresas estão aí. Estão aí. Eu também você sabe que eu estava aqui pensando, enquanto você falava, ao longo da minha carreira, e até hoje eu ouço muito discussões em RH sobre como reter talentos. E as pessoas ficam tentando inventar coisas mirabolantes, né? Paga isso, paga aquilo. E poucas empresas você ouve falar assim, se aqui você pode ser você, né? Porque ser feliz e também não é... Ninguém está dizendo que a empresa vai ser... Mas no mínimo permitir que você seja você, né? O problema todo, André, é que as pessoas... Uma bela forma de reter talento, né? Exatamente. Assim, a gente falando um pouquinho sobre os tabus, né? A pessoa, o empresário hoje, o conselheiro, muitas vezes ele confunde a questão da felicidade com a permissividade. Sim. Eu não estou Ou dele está sendo bonzinho. Exatamente. Eu estou permitindo com que tudo aconteça. Ou seja, um cara que fala isso, ele nunca ouviu falar em liderança assertiva. Nunca ouviu falar em ser assertivo. Ele nunca ouviu falar em que você ser firme e claro, sem causar constrangimentos nem para você e nem para com quem você está falando, é uma liderança que é humanizada e é assertiva. E é como eu sempre gostei de liderar, como CFO, como diretor que eu fui de diversas empresas na área financeira, que muitas vezes geram muitos problemas. Sim. É você trabalhar de forma assertiva. Inclusive, já recebi muitos feedbacks de conselheiros sobre essa questão da assertividade no meu modelo de liderança. Porque é assim que você tem que fazer. Você tratar todo mundo com respeito. Então, voltando à questão do líder, aquele cara que é durão, que não sei o quê, que briga, que bate na mesa, que está com chicote ali, você só vai fazer o cara trabalhar... Entendeu? A força. Você é o cara que vai acordar em casa com raiva, lá vou eu para aquele trabalho que não presta, que isso, que aquilo. E aí você misturando isso, você tem empresas que pagam salários abaixo do mercado, empresas que pagam benefícios abaixo do mercado. E, voltando até um pouco a questões do início aí, tem uma consultoria muito forte de Boston que fez uma pesquisa e ela relatou de que um empregado motivado, um empregado extraordinário, aquele fora da curva em termos de excelência, ele rende até 8 vezes mais do que um empregado mediano, um empregado ordinário, no sentido da palavra ordinária, tá? Porque o Brasil é muito, muito estranho o conceito de ordinário aqui, é uma coisa normal, né? Mediano. Então, 8 vezes mais. Você já pensou um cara rendendo igual até 8 pessoas? Ainda mais no Brasil, que a gente tem um problema de produtividade, né? Só que as pessoas acham que produtividade, a gente tem que trabalhar muito. E, na verdade, você pode trabalhar bem e gerar muito. Trabalhar bem e gerar muito. E assim, você não precisa pagar 8 vezes mais para tentar medir que o cara está rendendo 8 vezes mais. Mas se você paga 1.000 para um, se você paga 2.000 para o outro, o cara sabe que todos os parceiros dele ganham 1.000 para fazer a mesma coisa que ele está ganhando 2.000, estou citando números aleatórios, tá? Eu posso render até 8 vezes mais. Sim. Então, é uma matemática que eu não entendo por que as empresas... Por que demorou tanto para fazer com que essa questão de você aplicar a motivação e fazer com que o cara faça muita inovação, a gente já vai falar de inovação, é muito estranho ver por que isso ainda é um tabu, né? O tabu principal para mim é a questão comportamental, é a cultura do lucro, eu estou medindo lucro. Então um pouquinho, eu vou até te dividir um pouco de várias conversas que eu já tive aqui, né? E eu gosto muito desse assunto. Todo mundo tem suas crenças e suas travas que você traz, né? E o problema é que às vezes os donos, os grandes gestores, eles acham que eles estão fora eles não têm esse risco, né? Então acho que o tabu um pouco tem a ver também com as suas travas, né? E acho que a felicidade deve ser para todos, inclusive, né? Inclusive para as altas direções, acho que todo mundo tem que estar buscando isso, porque felicidade eu também entendo como você poder produzir de uma forma cada vez mais leve e melhor, né? Sem ter essa briga. Você falou bastante aí sobre o líder, mas eu vou só voltar a repetir a pergunta para ver se dentro essa implementação desse conceito de felicidade, como é que você vê o papel do líder? Eu sei que você já falou algumas coisas, mas só para a gente amarrar um pouco esse assunto. Bem, a questão da assertividade, né? Que eu falei sobre a questão do líder, né? Sem uma liderança participativa,
né, isso não anda. A felicidade não anda. Eu preciso realmente que a liderança esteja toda engajada dentro da cultura que a empresa determinou com os seus princípios focados na felicidade corporativa. A gente já vai falar sobre missão, valor, princípios, né? E esses princípios precisam estar focados para a felicidade corporativa. Ninguém está falando que felicidade aqui é virar festa todo dia. Não é virar festa, embora possa ter festa, né? A maioria das empresas hoje não tem suas festas de aniversariante do mês, faz lá dentro da empresa, seus happy hours. É por aí. Podem ser coisas simples que mantenham todo mundo engajado, porque até uma coisa que eu ia falar um pouco mais lá para frente, assim, comer juntos, beber juntos, aprender juntos, sim, né? Sofrer juntos, porque nem todos os resultados são lindos, a vida também não é linda, não existe felicidade plena, né? Mas essas ações são ações inerentes à felicidade. Então, se você consegue fazer isso tudo junto, não é difícil alguém sair para almoçar no trabalho sozinho. É muito difícil. Geralmente vai um chamando o outro. Então, se você incentiva isso, vai comer aquele bando de gente num restaurante. Então, para beber a mesma coisa, num happy hour. Então, isso são ações realmente que são muito focadas na questão da felicidade. E é engraçado ouvindo você falar isso, tem alguns cuidados que eu acho que tem que começar a se tomar hoje em dia as empresas, né? Com esse boom a gente está vivendo muito híbrido, né? De pessoas trabalhando em casa, pessoas... no Brasil a gente tem uma concentração muito das grandes empresas em São Paulo, das empresas, né? E tem muita gente trabalhando meio solto, sozinho, né? E eu trabalhei muito tempo assim e eu sempre vi muito pouca preocupação, foi isso que você falou, né? Porque você não está junto, né? É completamente diferente, né? As poucas vezes que você tem oportunidade de chamar um funcionário ou alguém para uma reunião, a gente sempre pedia até, marca um happy hour, vamos fazer um jantar. Às vezes a pessoa assim, não, mas não dá tempo. Você fala, cara, eu fiquei 3 meses sem falar com ninguém aqui. O dia que eu venho, você não tem tempo, né? Pode parecer uma bobagem, mas fica parecendo até um descaso gigantesco, né? O fato de você hoje trabalhar muito sozinho, né? Eu conheço muita gente, inclusive familiares bem próximos a mim, que trabalham 100% no home office. Então, realmente é uma vida assim, um pouco solitária, né? Eu estou me lembrando aqui, eu tenho a sobrinha que é ela e o marido. Trabalham na mesma empresa e os dois home office, pelo menos isso, né? Mas eu também já vi junto disso você marcar um happy hour digital. Você marca depois do expediente, aquele negócio, fica aquela tela cheia de quadradinho com todo mundo perguntando, falando, brincando, descontraindo. E é uma forma de você fazer. Mas hoje, por exemplo, quando você vê pessoas trabalhando na Índia, fornecendo serviço para o Brasil, tal, você não tem como unir aquelas pessoas. Não, é muito difícil você conseguir fazer isso, né? Ao mesmo tempo que você também não tem... eu sou caixa de um supermercado, eu quero trabalhar em home office. Eu sou segurança de um shopping, quero trabalhar em home office. É impossível. Você fazer isso, verdade. né? O presencial ainda é muito forte para você fazer isso. Então, eu sou extremamente favorável ao trabalho em home office, mas eu prefiro o híbrido realmente. Você ter mas tem algumas coisas, tem algumas pequenas coisas que eu vejo algumas empresas fazendo, por exemplo, com essa coisa de muita gente home office, mas é quando o funcionário entra mandando um kit, ou seja, no aniversário, ou seja, por exemplo, minha filha... ficou grávida, ela teve gêmeos, eles nasceram, a empresa dela foi muito delicada em mandar um mimo de dando os parabéns, com os amigos assinando, assim, tocou ela naquilo, ela não esperava, né? Então tem coisas que você consegue... Coisas pequenas. Não precisa, a gente não está falando para fazer nada grandioso. Você sabe de outra coisa? A gente vai falar sobre comunicação. Se essa comunicação não for bem feita, você precisa fazer uma propaganda dessas ações para que você possa demonstrar o que a empresa está fazendo no sentido da felicidade. Eu vou citar uma empresa daqui a pouco, nos exemplos práticos ali, que é muito interessante você ver como ela estava pronta para implantar a felicidade corporativa. Ela fez uma pesquisa de satisfação e ela viu que 87% dos empregados estavam extremamente satisfeitos com a empresa. Então foi um estalo de dedo para ela poder seguir com as ações e seguir para isso. Tá? Então, assim, são pequenas coisas, às vezes já está tudo pronto. O que o empresário precisa entender... Isso é uma coisa que o Abílio Diniz dizia, sempre disse isso, se você procurar e colocar essas duas palavras, a empresa é feita de pessoas e processos.
Se você tem pessoas e cuida dessas pessoas com todo o carinho e atenção que essas pessoas precisam, e você tem seus processos bem definidos, sejam eles de forma manual, sejam eles trabalhados em forma de planilhas, que eu também já vi funcionar a gestão de processo através de planilhas, onde você trabalha com Excel e você tem acesso direcionado quem pode acessar ou não aquelas pastas, ou você tem um RP implantado, já com a definição dos processos todos dentro do RP. Então, se você trabalha com pessoas e com processos, você tem o sucesso de uma empresa. Verdade. Não adianta você pensar só no que vem depois disso tudo, o lucro, que é o efeito da empresa. O lucro é o efeito, o resultado é o efeito, não é a causa. Você precisa voltar a fazer os porquês para você chegar na causa. E uma coisa que me veio aqui na cabeça, né? Às vezes a gente está falando aqui, parece só de grandes empresas, mas são empresas de uma forma geral, né? Empresa, a menor que for, se ela começar a se preocupar disso desde o início, né? Eu acho que ela tem até muito mais chance de sucesso. Não sei se você concorda com isso. Plenamente, né? Plenamente. Você tem empresas grandes que têm o prazer, né, de medir isso tudo contratando um CHO. Assim como você tem o CFO e o CEO, você tem um Chief Happiness Officer, você tem um diretor de felicidade. Já tenho visto. Tem empresas que têm, eu vou citar alguns exemplos aqui de empresas que têm um diretor. Se a empresa é pequena, ela não precisa, ela pode trabalhar com recursos humanos, o recursos humanos abrindo portas e sendo um catalisador, um facilitador da implantação da felicidade. Mas isso não pode partir do RH. Isso tem que partir top-down, isso tem que vir do empresário, tem que vir dos conselheiros, tem que vir da alta diretoria. Não adianta querer partir daqui para baixo. E você acha que onde está o maior problema hoje para isso ser mais difundido? Está nas empresas, está nas pessoas? Porque a gente também, no Brasil, tem uma certa forma de pensar do funcionário, porque parece que às vezes estão em briga, né? Eu trabalho meio forçado, parece que é um... Então, você enxerga que isso ainda é mais a empresa ou também as pessoas têm dificuldade em enxergar que elas podem ser felizes no trabalho? Não, são as duas coisas. Você tem empresas que realmente, como a gente já criou, falando dessa questão dos tabus, empresas, umas delas estão muito prontas, como é o caso do que eu citei dos 87% da Takeda, que é uma empresa farmacêutica. Eu já vou falar sobre ela. Mas você também tem pessoas. Comportamento é uma coisa que não se ensina para adulto. Sim. Adulto não aprende comportamento. Eu até tenho alguns casos de registro disso, de como você transformar o comportamento de uma pessoa. Já tive uma situação muito próxima a mim dentro de um trabalho, onde eu consegui transformar o comportamento de uma pessoa extremamente radical, uma pessoa totalmente diferente e vinculada aos propósitos da empresa. A ponto dela entrar, dessa pessoa, de uma menina, entrar na minha sala e falar assim: Mauro, eu tenho uma coisa para te dizer. A minha mãe quer te conhecer. Eu falei: como assim? Tua mãe quer me conhecer? Tá solteira? Eu falei assim: não foi por aí não. foi em relação assim, ela quer te conhecer porque ela quer conhecer a pessoa que conseguiu me mudar por dentro do meu comportamento sobre uma coisa que ela nunca conseguiu na vida dela. E eu até me arrepio quando eu me lembro desse caso que aconteceu na minha vida, e que é um caso que a minha filha conhece, que a minha esposa conhece, que realmente assim, marcou muito a minha vida, e que você consegue mudar o comportamento daquela pessoa. Sim. De 0 a 100, você vai de 0 a 100. Mas que você, quando consegue motivar aquela pessoa e mostrar para ela o caminho certo, ela mudou radicalmente. E eu fui almoçar com a mãe dela e com ela juntos, e a gente conversou muito, foi muito Mas você sabe que você sabe que eu sempre acreditei muito nisso, e eu fiz justamente a pergunta porque, infelizmente, eu acho que às vezes a gente não se permite, né? A gente também cria nossas crenças. Exatamente. Mas essa coisa seja família, seja trabalho, seja amor, para mim é uma tríade que tem que funcionar. Elas não acontecem sozinhas. Mas tem muita gente que parece assim: eu sou infeliz porque eu tenho que trabalhar. Eu já ouvi coisas desse tipo, né? Você quer ver outra coisa? A gente falando sobre a questão da liderança assertiva, né? Da liderança humanizada. Eu trabalhei numa outra empresa, aliás, foi na mesma no caso dessa menina, que a gente estava implantando um RP, fazendo uma gestão de processos, e eu tinha que adaptar a empresa ao RP. Eu não posso adaptar o RP à empresa, senão o RP fica todo um Frankenstein, né? Então, adaptando a empresa ao RP, a gente precisava fazer uma mudança muito grande no almoxarifado, e o supervisor do almoxarifado entrou na minha sala e falou assim: Mauro, eu sei que você está pedindo para fazer isso aqui para poder adaptar, mas eu não vou fazer não. Eu não vou fazer não porque isso aí não está certo, tá? A gente sempre trabalhou desse jeito, sempre foi assim. Aquele negócio a síndrome de Gabriela, né? Eu sou sempre assim, você é sempre assim, né? E ele foi e saiu da minha sala. Ele não chegou no fim do corredor, ele voltou. Ele voltou para conversar comigo. E aí eu falei assim, não me lembro o nome dele, mas se tornou até quase que um amigo meu. Eu falei assim: olha, você tem 2 formas de fazer isso. Eu estou te dando
fazendo um pedido para você em relação à liderança que eu tenho sobre você. É um pedido, tá? Eu posso transformar esse pedido numa ordem, porque eu tenho todo o suporte superior para poder implantar este sistema, este RP. Então, ou você faz por bem, ou você faz por mal. Se você fizer por mal, vai ser ruim para mim, porque eu não sei se você vai estar fazendo a coisa certa, vai ser ruim para você, porque vai estar trabalhando forçado, mas você não tem saída. A empresa está mudando. Assim, a empresa estava implantando o RP pela primeira vez. E aí ele saiu de novo, foi até o fim do corredor, voltou e falou assim, Mauro, eu queria te pedir desculpa, porque ninguém nunca me tratou assim aqui. Aqui tudo é na porrada, tudo é na paulada, tudo é no grito, quem fala mais alto. Então, assim, você começa a enxergar realmente como é que você deve tratar uma pessoa. E tratar não é deixar de ter conversas duras e importantes, né? Não e o líder tem esse papel, né? Tem esse papel. A diferença não é você liderar olhando com esse olhar de buscar, digamos assim, a felicidade, não é ser o bonzinho, né? É ser muitas vezes o correto. E às vezes você precisa dizer o que precisa ser dito, né? Exatamente. E você está ajudando muito mais do que, pô, o cara foi duro. Não foi duro, ele foi, pelo contrário, ele ajudou pra caramba, né? Ajudou muito. Eu trabalhei numa empresa que o CEO da empresa, ele chegou para mim perguntando que cargo que ele ia me dar. Eu falei, Mauro, eu não posso votar você como diretor porque meus filhos já são os diretores da empresa. Aí eu falei com ele assim, e que tal ser superintendente? Que você fica com um cargo ali entre o CEO e os diretores, né? E fica com uma coisa... Ele falou assim, muito bom, realmente é muito bom. E aceitou. Só que depois ele acabou confessando para mim que ele entendia que superintendente era um cara que superentendia das coisas. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, por que eu falei isso? Pela questão da palavra assertividade. Muita gente pensa que assertividade é agir de forma certa, é fazer a coisa certa. E não é. É fazer a coisa de forma firme, de forma direta, sem constrangimento com ninguém. Não tem nada a ver com fazer o certo ou o errado. Entendi. E olhando agora de forma prática, como é que você tem visto, como é que se implanta essa felicidade? Vamos fazer flores, músicas na entrada, alegria, presentinho? Posso falar só um pouquinho sobre uma pesquisa do TED Talks? Pode falar o que você quiser. O TED Talks é um aplicativo de palestras americano que é muito famoso e que você consegue ter diversos temas ali dentro. Você faz praticamente uma faculdade ali dentro se você quiser aprender o que você quiser. O TED Talks tem uma palestra sobre felicidade, onde ele fala, um dos diretores de uma pesquisa de Harvard fala, e ele diz que ele é o 4º diretor que já existiu nessa pesquisa. E não é o 4º porque foi saindo, foi sendo substituído, é o 4º porque o primeiro já tinha talvez até morrido, e aí o segundo, o terceiro, assim, foi um seguindo a carreira do outro. Então essa pesquisa estava no 4º diretor. Uma pesquisa que se iniciou em 1938 e seguiu até agora. Tá? Ela veio seguindo, então é uma pesquisa feita com as mesmas pessoas por mais de 80 anos. Muitas dessas pessoas já morreram. 1938, muitas delas já morreram. Então, foi um grupo de 724 pessoas, aonde tem, inclusive, um grupo de pessoas, de adolescentes lá em 1938, que foi escolhido a dedo, né, dentro dessas 724 pessoas. Um desses 724 se tornou, inclusive, presidente dos Estados Unidos, mas ele foi fazendo essa pesquisa, aonde a cada 2 anos, o pesquisador ia na casa dessas pessoas e perguntava para ela o que torna vocês felizes e saudáveis. Era só essa pergunta feita a cada 2 anos para 724 homens, depois, como eles tinham 19, 18 anos, depois para as respectivas esposas, e hoje eles estão no momento, 80 e tantos anos depois, eles estão no momento de entrevistar os 2.000 filhos. Mais de 2.000 ainda filhos, o mesmo grupo. O mesmo grupo ainda. Então eles perguntavam, o que torna vocês felizes e saudáveis? E a resposta veio se evoluindo para uma resposta só, que é cultivar relacionamentos saudáveis. É verdade. Já e aí, se a vida tem 1/3 dormindo, 1/3 da vida para muita coisa, né? Para o social, para a igreja, para a educação, para a família, e 1/3 trabalhando. Por que eu posso ser feliz aqui e não posso ser feliz para o trabalho?
O que que falta para implantar? Por que eu não posso fazer muita coisa que eu faço para a minha felicidade, ser colocado uma pitada corporativa disso e transformar a minha empresa num órgão feliz? Verdade, excelente pergunta, né? Excelente pergunta. Você me lembrou agora, eu aprendi isso muito novo, mas até chama Aurélio, um grande amigo que eu trabalhei com ele, mora em Resende. Quem sabe um dia ele vai estar vendo isso aí, vai lembrar aí, grande Aurélio. E a gente trabalhava todo mundo numa salinha, né? Eu fazia, a gente manufaturava máquina e tal, ficava basicamente o dia todo naquela salinha. E aí eu estava chateado, acho que era alguma coisa, era uma namorada que eu tinha terminado, alguma coisa. Aí um dia ele veio falar, eu estava aborrecido, ele olhou para mim, nunca esqueci, ele falou assim, mas o que você tem? Eu falei, não estou a fim de falar. Ele falou assim, não, você tem que falar. Aí ele falou assim, você passa a maior parte da sua vida comigo, é para mim que você tem que falar. E ele era engraçado, eu nunca esqueci, até hoje eu lembro disso e você tem razão, né? E conta pra gente um pouquinho então, como é que você vê a implementação disso hoje aí nas empresas? Bem, vamos lá. Como eu disse antes, né? São 4 etapas preparatórias e mais 4 de implantação. Óbvio que as preparatórias elas são comuns a qualquer tamanho de empresa, a qualquer empresa, mas também tem muita coisa que pode ser feita para o modelo de cada um. A primeira delas, que é uma ação preparatória, é a questão do diagnóstico organizacional. Eu preciso fazer uma pesquisa, contratar uma empresa idônea para fazer uma pesquisa de satisfação, onde essa pesquisa possa me mostrar como é que está o meu ambiente organizacional. Né? Eu preciso levantar dores e desejos dos meus empregados para saber onde eu preciso atacar. Isso vai doer muito, né? Muitas vezes vai doer, muita coisa tem que ser filtrada, porque também tem muita gente que fala o que não deve, tem que saber filtrar essas coisas, mas assim, tem que ser feito por uma empresa idônea. Eu tenho que medir os meus KPIs, tenho que fazer entrevistas com grupos focais. Essas entrevistas precisa fazer com que ela seja uma coisa toda casada para que isso funcione, para eu poder saber como é que a minha empresa está e o que eu preciso fazer para poder analisar aquilo e ir para a segunda etapa. Não pode ser... Eu estava ontem conversando com uma pessoa onde eu estava comentando sobre isso, sobre esse podcast hoje, e ele falou assim, na minha empresa... Todo final de ano, eu recebo um link de uma pesquisa de satisfação, onde eu tenho que responder e a empresa vai distribuir bônus com base no resultado dessa pesquisa de satisfação. Dá vontade de dar uma cabeçada aqui, né? Cara, isso quando normalmente o nome é pesquisa de clima, né? Pesquisa de clima organizacional. Né? Horroroso, inclusive. Né? Assim, é uma coisa que beira a imbecilidade. Sim. Me desculpe a sinceridade, mas uma empresa que faz isso, ela está enganando a empresa, porque aqui o que vai ser dito ali não serve de nada, e o empregado vai se fingir de contente, porque eu vou mentir pra cacete aqui para poder ganhar um bônus lá na frente, e aí o resultado sai bonito. A minha pesquisa é essa aqui, ó. Minha pesquisa, meu clima tá maravilhoso. E não tem nada de maravilhoso. Isso, cara, assim, quando ele me disse isso ontem de uma empresa hoje, me remeteu a 30 anos atrás, quando as empresas faziam essas pesquisas, quando isso começou a nascer. Começou a nascer dessa forma. Vou te mandar um papelzinho aí, você preenche e tal, e começou a vincular realmente a bônus. E tinha não só a bônus, como normalmente media o teu gestor, né? E ele botava a pesquisa e falava, só para vocês lembrarem que vocês estão me medindo. Se qualquer coisa que vocês fizerem aí, vocês vão me prejudicar. E aí, literalmente, eu vou prejudicar vocês. E você sabe o que eu já ouvi falar também, e há pouquíssimo tempo, que nessas pesquisas, dependendo do que seja citado, a pessoa que está lendo consegue identificar quem citou. Porque o cara quase que coloca entre aspas. Você não consegue sumarizar aquilo e colocar palavras parecidas do que o cara disse, não. Você diz ipsilíteres o que ele disse, e aí fica fácil, cara. Quem reclamou disso aqui foi o fulano. E aí começa a perseguição em cima do cara, porque o cara falou muitas vezes uma verdade. Né? Então é complicado isso dessa forma, né? É complicado. Mas vamos voltar aí na implementação, aí você estava falando. Vamos lá. Segunda coisa, a definição de propósito e cultura. Se eu não definir qual é o propósito da minha empresa, qual é a cultura da minha empresa, o que eu quero para a minha empresa, se eu não definir qual é a minha missão, qual é a minha visão e quais são os meus valores, né? Eu não consigo fazer nada sobre isso, porque isso aqui é uma coisa que você define dentro da empresa, leva para aprovação de empresários ou de conselhos e faz com que aquilo ali seja a verdade suprema da empresa, aquilo precisa ser cumprido. E vai ficar muito ruim para a empresa se você não cumprir aquilo. E aí, o que eu fiz essa semana passada, quando eu vi que o que aconteceu com a Ultrafarma
e com a Fast Shop, né? Fast Shop. A Fast Shop eu não sei, eu soube da outra farm, né? Fast Shop também teve um diretor estatutário que foram presos, inclusive, né? E o CEO da Ultra Farma foi preso também. E assim, eu fui olhar qual é a identidade dessas empresas. E tem lá, numa delas, falando sobre ética, sobre honestidade. Sim. Quer dizer, o próprio dono da empresa foi desonesto. Assim, isso ainda vai ser investigado e tudo, mas o cara está preso. Entendeu? Então, é uma coisa que... Não é só estar no papel, né? Não é só estar no papel. Você tem que saber fazer isso. Isso que você está falando é tão interessante, porque a gente até não conversou isso um pouco fora, né? Mas a gente está vivendo uma nova geração aí também, né? E que eles, um pouco assim já, não da nossa, mas dos nossos filhos e essa estão chegando, eles olham muito isso, né? Eles olham quem essa empresa diz ser, né? Eles escolhem um pouco a empresa ou pensam em querer estar numa empresa pelo que ela também se diz ser, né? Sim, pelo que ela se diz ser. A história de cultura tem sido cada vez mais levantada. É muito bom para a empresa e para o empregado quando entra, ele querer olhar isso. Agora, isso precisa ser bem feito. Isso precisa ser feito com brainstorming, com liderança-chave, botar todo mundo preso numa sala, num brainstorming, transformar aquilo num mapa mental de qual é a minha identidade, qual é a minha missão, né? O que eu sou. Qual é o meu propósito como empresa? O que eu sou? E você tem que, para definir sua missão, você tem que fugir um pouco da caixinha. Não adianta você falar assim, ser referência, isso, aquilo, entendeu? Ser a empresa assim. Por exemplo, a Azul, linhas aéreas. A missão da Azul é conectar pessoas, é promover encontros. Sim. Entendeu? Não é fazer o voo de forma segura, de forma... O conceito entendeu? de propósito, ele é um negócio que veio e faz muito sentido, né? Você tem que fugir um pouco da casinha, né? E aí você vai para a missão. O que eu quero ser? É a sua questão de futuro. Aí você pensa numa empresa assim, eu quero ser um hospital que faz cirurgia cardíaca. Ser referência, eu estou dando o que eu escreveria, né? Ser referência em cirurgias cardíacas conforme a Organização Mundial de Saúde até 2030. Se chegou em 2028 e eu sei que eu não vou chegar, altera a minha missão. Não adianta você querer fazer. E também só escrever ser referência em cirurgia cardíaca, até quando? Até o ano 3000? Tudo bem, eu posso chegar lá em 3000 e ser uma referência. Mas então você precisa, na hora da sua visão, definir o seu objetivo mais um prazo. Boa. Objetivo mais prazo virou meta. Entendeu? Então eu tenho as duas coisas. E a questão dos princípios. Aí sim é que você vai ter os seus valores, suas crenças totalmente alinhadas à questão da felicidade. E você vai escrever o que você quiser ali sobre a questão de liderança assertiva, sobre liderança humanizada, sobre uma série de questões que vão determinar a sua identidade corporativa. E aí, Mauro... Está no planejamento, nas 4 etapas do planejamento aí. Não, e aí eu queria pegar um pouquinho, você comentou sobre alguns exemplos que você acha bem legais aí, ia te pedir para você contar um pouquinho o que você tem estudado aí de empresas que estão fazendo bem feito isso aí, o que você conta para a gente aí? Bem, indo lá para as empresas, fugindo um pouco dessa questão das etapas, indo para as empresas, né? Heineken. Até porque a gente quer deixar o pessoal curioso para ouvir mais sobre as etapas depois, entendeu? Entendi, né? Então vamos lá. Falando sobre a Heineken. A Heineken Brasil é uma empresa extremamente pioneira na implantação da felicidade corporativa. Ela criou uma diretoria. Ela Tudo criou bem que é tomar cerveja, né? Vamos todo mundo tomar cerveja. Vamos todo mundo tomar cerveja. Mas assim, ela tem uma diretoria, ela tem um CHO também, né? Isso eu estou falando só de Heineken Brasil, tá? A Heineken no Brasil implantou a felicidade corporativa, contratou um diretor de felicidade e começou a fazer todas as etapas, treinou seus embaixadores de forma voluntária. Quem quer ser embaixador da felicidade corporativa dentro da Heineken, treinou esses embaixadores para fazer com que aquilo tudo se multiplicasse para dentro da empresa. E eu não vou falar tudo ainda não, tá? Pode ser, depois eu posso dizer um pouco mais. E aí ela começa a ter resultados extremamente palpáveis sobre essa questão dessa implantação toda. E aí o que vem de conclusão disso tudo? Ela era, em termos de produtividade, a Heineken Brasil era a 16ª empresa do mundo em felicidade corporativa. E ela, depois de 3 anos, passa a ser a primeira do mundo em felicidade corporativa, em função de todas essas ações que ela teve de felicidade corporativa. E a unidade Brasil dela, que tem a felicidade corporativa mais engajada,
também é a mais, a mais produtiva. Isso não é coincidência. Não, né? Não tem como ser coincidência. Tá? Então, você trabalhar e botar seu time motivado. E aí me fez lembrar sobre a questão do vídeo que eu mandei para você do Cortella. Do Cortella, O vídeo do Cortella. Depois a gente vai colocar aí também na descrição para o pessoal assistir, mas comenta um pouquinho tanto dele. do TED Talks, né, como o do Cortella. O vídeo do Cortella é muito legal, que é um vídeo que fala sobre uma produção de pasta de dente, onde ele conta uma história bem antiga. Cortella nem tinha cabelo branco. E ele conta que era uma esteira que passava com as embalagens de pasta de dente e muitas vezes, por questão de algum problema na produção, dentro da caixinha de pasta de dente não tinha o tubo de pasta de dente. Há muito tempo, você fazia uma embalagem daquela com 6, com 12, há muito tempo não tinha reclamação, não tinha código do consumidor, não tinha nada disso, não dava nada. Mas eles investiram num robô, que ele cita lá quantos milhões de dólares aquilo custou, para implantar um mecanismo dinâmico de uma balança precisa que, quando identificava que o tubo estava vazio, parava a produção, vinha um braço mecânico, empurrava aquela caixinha para fora e aquilo continuava dentro da produção normal. Aí passou um tempo e viram que estava zero de rejeição. Não teve rejeição nenhuma. Todo mundo quis descer para a produção para poder ver o que tinha acontecido. Quando chegaram lá embaixo, a máquina estava desligada. E aí perguntaram, por que essa máquina está desligada? E por que não está tendo rejeição nenhuma? Aquele negócio era muito complicado, a gente desligou. Os operários falaram. Nós desligamos. Porque aquilo era muito complicado, parava a produção toda para poder empurrar uma caixinha vazia. E como é que está dando rejeição zero? Falei assim, a rejeição é zero porque a gente pegou, fez uma vaquinha aqui, compramos um ventilador nessa altura aqui assim, o ventilador ficava ventilando assim, quando passava a caixinha vazia, aquilo botava a caixinha para fora e não parava a produção e tudo continuava. Quer dizer, a balança precisa que tirava tudo era uma solução, não era melhor. O estoque de conhecimento de um cara extremamente inovador, né, de um cara ali extremamente inovador, foi a solução melhor encontrada. E eu acho que o que tem de diferencial aí é que quando você junta as várias cabeças, elas funcionam muito bem, né? Dá para usar isso da melhor forma, né? Mauro, acho que a gente falou... Deu várias... Eu nem senti o tempo passar. Ele passa rápido. Eu nem senti o tempo passar. Ainda teria muito mais coisa para a gente falar, muita coisa para a gente falar. Mas eu queria outros exemplos, inclusive, que você trouxe, mas eu queria te pedir um pouquinho para dar uma visão geral, como é que você vê, então, que a felicidade traz benefícios para as empresas e o que você diria aí para os empresários brasileiros nesse sentido? Bem, falando de uma forma rápida, até, desculpa, eu vou consultar aqui o papel, porque, assim, só falando dos diferenciais de algumas empresas diferentes, que são diferentes da Heineken. A gente aqui, a gente adora colar, não tem problema. Então, beleza. A questão da Zappo, a primeira questão da Takeda, né, que eu falei que ela viu que a satisfação dos colaboradores era de 87%, ficou muito mais fácil para ela implantar a felicidade, porque já estava todo mundo satisfeito. Ela, inclusive, pulou algumas etapas daquelas etapas preparatórias que eu estava falando. A questão das Zappos, ela criou 10 valores extremamente vinculados à questão da felicidade para ela, e o primeiro valor dela é proporcionar uau através do serviço. Aí estava escrito assim, uau, uma exclamaçãozinha. Eu gosto do conceito de uau. Através do serviço. Então, assim, é uma coisa assim, falar assim, caramba, uma coisa simples, uma palavra... O uau, na verdade, ele é um conceito até que foi criado na Disney, né? Tem um livro que chama... A Disney, inclusive, ela tem, já falando da Disney, ela tem um programa chamado Great Service Fanatic, que é você ser fanático pela geração de um serviço perfeito. Eles são fantásticos. Né? A Universidade Disney, né? E tem um livro, se eu não me engano, chama WoW mesmo, que quem quiser é fantástico, conta sobre a história da Disney. Aí tem a Chili Beans também fez uma questão simples, ela investiu em ensinar meditação, estímulo à gratidão e oração. Quanto é que isso custa? Zero. Isso não custa nada. A gente não está precisando falando de custo. Você está falando de gastar dinheiro, você está falando de trazer satisfação para as pessoas e você colocar gratidão. E tem muita coisa que tem gente dentro que dá para fazer, né? Exatamente. Você faz gente dentro, exatamente. Você nem precisa trazer. Não precisa trazer. E aí, falando um pouco sobre a conclusão, né? As empresas hoje que estão fugindo dessa questão de olhar a felicidade, de avaliar, eu não estou nem dizendo de fazer, deixa eu checar o que eu teria que fazer para tentar implantar isso, né? Elas estão indo contra a questão da inovação humana. Os números de implantação da felicidade corporativa, podem ser consultados na internet,
e você vai ver que realmente são números impressionantes de redução de burnout, de aumento das vendas, aumento da produtividade, redução total da questão de faltas, né, de ausências no trabalho por questão de doenças sociais. O cara está já atestado porque ele está estressado. Então, se você diminui esse estresse, então, assim, são números realmente que são impressionantes. Tá? É um tema que me agradou muito quando ele começou a surgir. Uhum. Então, se as empresas hoje estão resistindo a isso, elas estão resistindo à inovação humana. Então, eu diria que vale a pena realmente investir em olhar para dentro da empresa, olhar o lucro como um efeito da empresa, mas assim, por que eu não posso ter mais lucro? Por que eu quero ter mais lucro? E a gente andar para trás nisso e a gente realmente seguir nesse propósito de implantar a felicidade corporativa, obviamente com líderes, né? E isso apoiado com a liderança top da empresa. Não, eu sinceramente queria, muito grato aí pelo papo, Mauro, espero realmente que a gente consiga levar aí para as pessoas. A gente tem falado muito aqui sobre saúde mental, mas eu fiquei muito feliz da gente poder trazer essa outra ótica de felicidade. Quero deixar o espaço aí, acho que a gente pode pensar numa outra conversa para continuar, deixar aí o pessoal aí aberto para quem quiser fazer pergunta. Tenho certeza que o Mauro vai ter o maior prazer aí em responder vocês aí também. Empresas que quiserem também aí chamar o Mauro, vamos nós dois lá contar aí também, vai ser um prazer. Mauro, de novo, obrigado. Espero realmente que a gente toque o coração dessa galera aí, porque a gente não precisa sofrer para trabalhar, né? Não precisa. Isso é uma revolução silenciosa e se você for pesquisando de como é que isso está crescendo, vocês vão ver que realmente isso está crescendo muito. É uma revolução silenciosa que está acontecendo e crescendo. Muito obrigado. Queria aí pedir para todo mundo que gostou, curte, compartilha, comenta, faça perguntas. Tenho certeza vai ser um prazer a gente falar esse assunto também. Eu particularmente gosto muito. Né, que vocês quiserem ouvir mais alguma coisa, quiser falar de alguma empresa, alguma dúvida, aconselhar, manda para aquele teu chefe, aquele cara que você quer assim sem querer o link, né? Mandei errado para ele assistir, né? Não manda essa parte, né? E vai ser um prazer aí, espero que realmente faça a diferença para vocês. Vamos embora, Mauro? Vamos embora. Pode colocar meus contatos lá se você vou quiser. Vou colocar tudo lá. Realmente, tá? E qualquer coisa, estou à disposição. Obrigado. Um abraço.